Quando nós passamos a fazer a leitura de um texto, algo que é normal no nosso cotidiano, dentro do nosso devocional, às vezes fazemos isso pela manhã, ou fazemos isso no final do dia, ou até mesmo antes de dormir. Você faz o seu devocional e ali você passa a leitura da palavra de Deus. Mas a pergunta que fica é: será que nós estamos fazendo a leitura de uma forma correta? E eu não estou tratando da exegese bíblica. Eu estou falando apenas de se fazer uma leitura bíblica. Eu sou o pastor Wellington de Lima e sejam todos bem-vindos ao canal Terceiro Céu. Quero convidar você a estar aí fazendo a sua inscrição no nosso canal, deixando o seu like, o seu comentário. E com certeza para nós é muito importante ter esse retorno de vocês. Observe o seguinte: ler a palavra de Deus. Todos os cristãos, ou praticamente todos os cristãos, geralmente criam um hábito de leitura da palavra do Senhor Jesus Cristo. Mesmo que seja aquela leitura com cumprimento de metas, aonde eu tenho um objetivo de fazer a leitura da palavra de Deus até um final de um ano, dentro de um período. Mas a pergunta que fica é: quando eu leio a Bíblia, a minha atenção ela está sendo colocada de uma forma correta? E isso realmente nos leva a pensar. Tendo em vista que diante desse cenário, muitas pessoas simplesmente pela falta de observação na leitura estão trazendo mensagens totalmente fora do contexto daquilo que está sendo dito. Vamos dar um exemplo aqui prático para vocês neste dia. Observem a passagem da palavra do Senhor Jesus Cristo em João, capítulo de número 10. Quando você vai para dentro desse texto, você vai observar que Cristo ali, ele está se apresentando como o bom pastor. E naquele momento ele vai afirmar que todos os que vieram antes dele não eram verdadeiros pastores. E com isso, dentro desse contexto ao qual nós estamos falando apenas de leitura bíblica. E aí a gente vai passar aqui essa visão da leitura bíblica. Por quê? Porque facilmente você vai chegar na sua igreja ou dentro de alguma apresentação nos canais, no canal, aqui em qualquer canal que seja, e você vai ouvir alguém falando assim, ó: o diabo veio para matar, roubar e destruir. E ainda falamos e trazemos essa perspectiva. Mas vamos fazer a leitura do texto, analisar o que o texto está dizendo. Cristo ele começa falando a respeito de líderes que, infelizmente, não estavam se colocando como verdadeiros pastores. E ele vai identificar esse tipo de liderança como sendo mercenários. Há tipo de pessoas que, na realidade, elas não estão para apacentar as ovelhas, mas elas estão lá para usar as ovelhas em benefício próprio. Cristo, então, ele diz que o bom pastor, ele tem a capacidade de entregar a sua própria vida por amor ao seu rebanho. No entanto, o mercenário, aquele que não é pastor, as suas ovelhas, elas não reconhecem a voz do mercenário. O mercenário, que não é pastor, ele não se preocupa muito com as ovelhas em si. E o que está acontecendo hoje dentro das nossas gerações? Da nossa geração? Infelizmente, muitas pessoas hoje, elas não estão mais preocupadas com pessoas, estão preocupadas com coisas, com questões de posições ou questões materiais, sendo que, na realidade, o mais importante para o reino de Deus são as vidas. Logo, um líder, alguém que tenha responsabilidade, e aí eu não quero que você compreenda apenas, apesar do texto estar falando sobre uma liderança pastoral de um rebanho, eu quero trazer a visão para você como líder da sua família, como alguém que realmente tem uma responsabilidade, como sendo um obreiro. E quando se diz obreiro, não é simplesmente uma pessoa investida em uma função administrativa da igreja. É aquele que realmente está envolvido com a obra do Senhor Jesus. A leitura bíblica ela é de extrema importância. E quando nós não fazemos a leitura bíblica de forma correta, nós cometemos erros, e esses erros eles vão se perdurando por gerações e gerações. Observa que a palavra do Senhor, então, ela vai dizer o seguinte: o ladrão, e ela traz o termo,
o ladrão, ó, Cristo, bom pastor, mercenário. O ladrão, na perspectiva do uso da ovelha em benefício próprio, o ladrão, ele veio para roubar, para matar e para destruir. E aí, infelizmente, eu preciso dizer para vocês que muitas pessoas hoje estão matando o rebanho, estão destruindo o rebanho, estão roubando o rebanho. Nós fomos chamados como mordomos para administrarmos as questões celestiais. E aí você me pergunta, pastor, mas a vida inteira eu entendi que era o diabo. Tudo bem. Nós sabemos que o diabo, ele quer matar, ele quer roubar, ele quer destruir. Mas o que o texto ele vai dizendo, não é isso que ele está dizendo. Porque o diabo, ele cumpre a missão dele. Eu, como pastor, como líder, eu tenho que cumprir a minha missão. E quando eu transfiro a minha leitura friamente, simplesmente na perspectiva de que é o diabo, eu isento a minha vida. Eu me isento da responsabilidade e falo assim, o mercenário não sou eu, o mercenário é o diabo. O ladrão não sou eu, o ladrão é o diabo. Então eu me inocento e transfiro a responsabilidade para o inimigo e digo, está tudo bem, mas não está tudo bem. E aí você me pergunta, pastor, por que não está tudo bem? Porque a palavra de Deus ela vai dizer o seguinte, que quando o mercenário, que não é pastor, ao observar que o lobo está chegando próximo ao rebanho, o que ele faz? Ele foge. Ele abandona o rebanho. E muitas pessoas estão abandonando a sua responsabilidade. Então, quando você vai fazer a leitura, sem fazer uma exegese, sem a necessidade contextual, sem aplicar aqui as técnicas de interpretação, apenas uma leitura. O texto fala sobre o bom pastor, ele fala sobre o mercenário e ele fala sobre o lobo. Aonde eu e você precisamos entender a responsabilidade que nós temos de cuidar do rebanho do Senhor. E cuidando desse rebanho, nós precisamos compreender com o prejuízo até mesmo da própria vida. Porque aquele que perde a sua vida por amor a Cristo, com certeza irá encontrar. Então, a partir de hoje, quando você fizer a leitura de João capítulo de número 10, entenda o que é o bom pastor, entenda líderes que estão matando e roubando o rebanho e entenda o lobo chegando próximos desses rebanhos aonde as pessoas não estão cuidando mais. Cuide da sua vida, cuide do seu rebanho, cuide da sua casa, em nome do Senhor Jesus Cristo.